Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciamos mais um episódio do nosso podcast do Pode Vindo e hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo dois convidados, dois amigos, dois clientes aqui do escritório, pessoas mais que especiais e que vêm contaminando Itaperuna com um grande sorriso. Sorrisos bonitos, sorrisos alegres. E quero que você que está em casa tenha um grande prazer de estar conhecendo hoje aqui os famosos poderosos da RP Odonto, Rodrigo e Fernanda. Rodrigo, comece se apresentando nessa câmera aqui para as pessoas que não te conhecem. Fala direto para elas aí. Quem é o Rodrigo? Ô, Júlio, poderoso é muito, né? Ah, Eu acho que a gente faz muito sorriso mesmo. Muito prazer, meu nome é Rodrigo, sou CEO da RP Odonto, cirurgião dentista há mais de 27 anos e hoje com a RP Odonto, junto com a minha esposa, a Fernanda, administrando e fazendo muito sorriso, que vai. Olha, Júlio, as coisas vão muito além do sorriso, sabe? A gente muitas vezes modifica a vida das pessoas através do sorriso. Então a gente fica imaginando, é apenas um dente, apenas. Não, cara. Quando você mesmo que atende ao público, né, que você tem que fazer algo. Você imagina se você não tivesse um dente? Você imagina se você, né, tivesse aquela cárie? Ou você imagina se você tivesse um dente torto? Eu acho que não passaria tanta credibilidade, não é, é para o seu verdade, cliente. é verdade. E aí, Fernanda, se apresenta agora aqui nessa câmera aqui para as pessoas que não te conhecem. Sim, eu sou a Fernanda de Paulo, esposa do Rodrigo, atuando com ele desde 2022 na RP Odonto, mas engenheira civil de formação, e encontrei ali uma nova oportunidade de trabalhar conectando com o meu propósito de vida, que é levar o melhor atendimento, levar o que a gente tem de melhor para aquelas pessoas que procuram a RP Odonto para tratar, né, da sua saúde bucal e rever, né, pensar em novas possibilidades. Muitas pessoas chegam lá, né, com situações muito difíceis e que, por meio do sorriso, como o Rodrigo falou, elas conseguem se reencontrar. Que bacana. Ó, você que ainda não conhece esse casal, vai ter um grande prazer de conhecer. E você vê a Fernanda nem é dentista, mas trabalha com odontologia e você não sabe a metade dos grandes cases de sucesso que eles têm lá verdadeiramente impactando a vida das pessoas. Rodrigo, eu queria iniciar te perguntar uma coisa aqui. Me conta um pouquinho por que dessa paixão pela odontologia, você sempre gostou disso? Fala um pouquinho para mim. Cara, na verdade, é, foi quando eu comecei a fazer odontologia. Como todo jovem, tinha muita dúvida no que ia fazer. Eu, através do meu irmão falou, talvez fosse uma grande ideia fazer odontologia. E durante o curso eu me encontrei, né? Eu não reencontrei, me encontrei. Ali foi uma paixão à primeira vista, vi que ali eu ia fazer grandes amizades e fazer grandes sorrisos. E isso há 27 anos atrás, né, cara? É muito tempo, mas durante essa vida nada foi fácil, né? Várias vezes pensei em desistir, várias vezes a gente tinha dúvidas se realmente estava fazendo diferença na vida das pessoas. Daí, vou falar agora um pouco mais perto. Há 5 anos atrás, eu buscando algo novo, buscando, né, o que podíamos fazer diferente, surgiu a RP Odonto, 5, 6 anos atrás. Daí nós estamos aí, reencontrei meu propósito. Que bacana, legal Muito demais. bacana. E Fernanda, me conta um pouquinho aqui da sua paixão pela engenharia. Como que foi isso? Então, eu sabia desde nova que eu queria ser professora, tá? Caramba. Eu brincava muito com isso desde novinha mesmo. E buscava algo que pudesse me trazer no futuro a possibilidade de eu trabalhar como professora, mas como algo também que complementasse a minha atuação, até mesmo pensando nas questões financeiras. E aí eu fui por eliminação. Eu sabia o que eu não queria. Ah, que legal. E aí, quando, à medida que eu fui estudando um pouquinho as possibilidades, eu entendi que a engenharia, por conta da matemática, algo que eu sempre gostei, ela era uma oportunidade, uma possibilidade, e foi quando eu encarei um vestibular aí, difícil, estudei bastante mesmo, e com o tempo comecei a atuar como engenheira,
também fiz o meu mestrado assim que eu finalizei a faculdade e vim para Itaperuna já com esse diploma que foi essencial para eu começar a minha carreira como docente. Mas as coisas foram mudando. Como o Rodrigo falou, há 5 anos atrás, teve situações que a gente não esperava. Eu não imaginava que um dia eu ia largar a docência para poder me tornar gestora junto com ele de uma clínica odontológica. Eu via muito o Rodrigo incomodado, sempre buscando algo que ele ainda não tinha encontrado. E foi exatamente no ano da pandemia que as coisas tiveram, né, uma mudança muito grande. Aquela mudança também, aquela virada de chave na vida. Rodrigo em casa, sem poder trabalhar, eu trabalhando online, e aí ele começou a estudar e a gente viu algo que pra gente foi assim, nossa, esse é o caminho. É a odontologia que a gente sempre quis, que ele sempre quis. Então veio como um presente para nós. E a gente abraçou essa oportunidade. Eu entendi que eu precisava estar do lado dele para ele poder conseguir, a gente conseguir juntos. Hoje a gente realiza muitas coisas que não passavam pela nossa cabeça como possíveis. E a gente vem se reencontrando cada vez mais, porque a gente entendeu a forma de levar uma odontologia diferenciada para as pessoas. Nossa, você tá falando assim, isso é muito gostoso, muito legal de ouvir, sabe? Principalmente de vocês que são referências, como eu falei. Porque assim, eu já assisti alguns episódios, eu gosto muito de assistir podcast, né, e tal, e talvez até um pouco das nossas inspirações, né, Sim. para esse projeto aqui. E tem uma coisa que o Flávio Augusto ele fala, que quando ele lá atrás, quando ele vendia franquia de Wizard e tudo mais, Uhum. ele sempre falou o seguinte: "Olha, eu não gosto de vender uma franquia apenas para uma pessoa, eu sempre gosto de ter 2 pessoas". Aí eu falei assim: "Mas o que que é o motivo?". Eu falei assim: "Então, ele gosta de ter uma pessoa comercial e a outra administrativa", vamos falar assim, porque é muito Sim. difícil a gente conseguir encontrar pessoas que tenha essa dupla habilidade, vamos falar assim, né. E é muito legal, assim, porque quando vocês falando, um diagnóstico que eu faço, eu vejo muito, assim, um desenho para mim, sabe, o Rodrigo muito mais na linha de frente, técnica, vamos falar assim, organizando, nós vamos para esse caminho e tudo mais, e você na retaguarda ali fazendo acontecer. "Ah, o direcionamento é esse, Rodrigo? Então vamos embora, vamos acertar daqui, dali", porque é é é gostoso, assim, sabe, de se ver. E vocês encontrando isso como casal é melhor ainda, né, porque é bom que você chega em casa, os problemas e as soluções que iniciam lá na clínica, que são identificados, vocês acabam conseguindo levar para casa e melhorando, aperfeiçoando. Isso é muito gostoso, né. É. Essa questão de levar para casa até isso é uma coisa, assim, muito particular nossa, que a gente discute coisas, assim, da clínica em casa, Sim, que não tem como como isso não separar. acontecer, não separar. Uhum. Mas a partir do momento que nós estamos juntos já faz algum tempo na clínica, nós, conseguimos respeitar um ao outro, as decisões do outro. Entendi. E isso elevou o nosso nível e fez com que a clínica também crescesse junto, né. Então isso é muito legal, porque aí nós estamos empreendendo em casal e respeitando um ao outro, as decisões um do outro. E Bacana. e quando a Fernanda fala, realmente eu estou ali na linha técnica, a Fernanda está na parte de trás dos atendimentos, de fazer a melhor jornada do cliente, do paciente, para que ele tenha realmente uma jornada bem tranquila dentro da clínica. Isso faz toda a diferença lá para nós. Eu quero até, assim, lembrar que não foi fácil no início, né, Rodrigo? Isso, A gente não teve é. que se ajustar bastante. Porque assim, eu tinha uma visão, o Rodrigo outra, mas aí aos poucos a gente foi entendendo o papel que cada um tinha nesse processo, né? E entendendo também que esse lugar era o que pertencia a gente e que a gente teria que se desenvolver também nele. Mas algo que a gente também faz juntos é buscar conhecimento. Então, todas as vezes que tem algum curso, alguma palestra, alguma coisa que a gente entende que vai fortalecer a nossa capacidade, né, de lidar com as coisas da clínica, a gente vai junto, porque aí a gente também cresce ali, né? A gente troca ideia, a gente já fica ali, ó, a gente pode fazer isso, nossa, então como chegar segunda-feira a gente vai realizar isso. E além do que durante a viagem mesmo, a gente já fica ali comentando, A cabeça conversando, fervilhando, né? porque a gente já fica assim, ó, doido para chegar lá e colocar as coisas em prática. Nossa, e é muito legal, assim, né, o fato da minha esposa também tá na advocacia, tá no escritório também, isso acontece também comigo também, a gente vai Sim, para os eventos, a gente volta de lá querendo conquistar o mundo, né, sim, "Não, sim. agora vai ser assim, vai ser É, assado e tudo mais", e é muito legal porque um vai apoiando o outro.
eu gosto de pensar sempre, eu observo muito que, assim, às vezes, a gente foi lá e assistiu uma palestra, alguma coisa assim, que encantou a gente está apaixonado naquilo. Mas aquilo que é relevante para mim é uma coisa, e para ela é uma coisa completamente diferente, e a gente consegue unir tudo isso, somar tudo isso, Uhum. e faz com que a gente consiga, de fato, botar em prática, fazer acontecer. Isso que eu acho que é muito gostoso, assim, de trabalharmos com família, trabalharmos como casal nesse Sim, sentido. sim. Agora eu quero saber de vocês, digamos assim, um segredo, porque assim, né, a gente mora no interior, numa cidade relativamente pequena, sabe. E a gente escuta todo mundo que é cliente de vocês falar bem de vocês. É um feedback que a gente tem aqui das pessoas que a gente tem em comum, sabe, da qualidade técnica de vocês, do carinho no receber do paciente. Conta um pouquinho pra mim, assim, sempre foi assim? Isso sempre foi uma coisa que vocês almejaram? Porque, assim, de fato, a experiência como Experiência. cliente é uma coisa, assim, que transborda a parte interna lá de vocês, da clínica de vocês. Isso é uma coisa que quando a gente vai falar sobre problemas de dente, disso, daquilo, é muito interessante que a gente sempre, por morar na cidade pequena, as pessoas começam a querer indicar e vez por outra a indicação tá sempre falando da RP Odonto. Me fala um pouquinho, porque qual é esse segredo aí que vocês podem compartilhar? Como eu falei, né, a Fernanda também falou, há 5 anos atrás eu buscava algo para ser diferente, para ser algo que me motivasse novamente, tivesse um propósito, mas eu encontrei muito mais que isso. Diante de tantos cursos que nós fomos a São Paulo, conhecer pessoas, fazer parte de um grupo, que é o grupo da Infinity, fazer parte né, dessa tribo mesmo. Isso fez com que a mudança, primeiramente, está em nós, para depois nós transcender, 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 Ultrapassar ultrapassar, né, para o paciente, para o cliente, para fazer a diferença na vida deles. Então, a história é essa, que a primeira coisa é nós. A gente interno. é interno, é você ver aonde que você pode mudar, que nós somos uns seres mutantes, né? Nós não somos seres estáticos. Então, quando você pega e muda para melhor, e lá de cima ajuda, e Papai você do vai ver céu, né? Papai do Céu Verdade. ajuda e vai junto. Daí a gente passa isso para o nosso paciente, nosso carinho, nosso propósito. Aí realmente é propósito, que a gente muda a vida das pessoas através disso. Bacana. A gente teve que realmente encontrar o nosso propósito. E não só pessoal, eu, né, sozinha, o Rodrigo dele, mas o propósito nosso. E algo também que fez muita diferença e faz até hoje, que é um lema para a gente, é que antes da gente tratar o nosso paciente bem, os nossos colaboradores precisam ser os nossos primeiros clientes. Então, Bacana. eles só vão passar à frente aquilo que eles recebem. Na vida é assim. Por isso que o Rodrigo falou que a primeira mudança foi interna. Não é possível a gente ser algo que a gente somente quer ser se a gente não trabalhar a mudança que a gente tem que fazer para de fato ser aquilo. Então, começa na gente, aí a gente começa a passar para a próxima camada, que são os nossos colaboradores. Então, a gente tem hoje, né, a gente vê, é a nossa percepção, naturalmente, que a gente tem uma equipe que trabalha feliz. E a gente com ela também, né? Porque hoje a gente está na condição de poder escolher quem faz parte da nossa equipe. E quem trabalha conosco não tem essa opção. No sentido assim, a gente forma a equipe, Perfeito. né? Mas ali dentro a gente busca sempre meios e maneiras, né, da gente melhorar a convivência, né, ter uma cultura bem Harmonia. desenvolvida, os nossos valores. Né? No momento em que eles têm dúvida de como agir para resolver algo, são os valores que sustentam as soluções desses problemas que sempre surgem. Muito Então, interessante, assim, você está falando, né, e são negócios distintos, né, mas que muito que você está falando eu vejo aqui dentro do nosso escritório aqui de advocacia, né. Eu me recordo uma vez, uma advogada comentou comigo, assim, que ela estava numa situação, num problema, foi fazer uma audiência, ela estava num problema,
E ela falou comigo o seguinte, assim, depois, ela falou assim: "Caramba, eu fiquei só pensando assim, como que eu queria que o Júlio, como que o Júlio ia querer que eu agisse nesse momento". E ela até levando em consideração, porque, por exemplo, porque ela queria fazer de um jeito. Mas eu falei assim: "Cara, mas eu tenho que pensar também, porque assim, existe uma estratégia jurídica por trás, a pessoa vai fazer meu time vai fazer uma audiência, ela sabe quais são os pontos sensíveis, quais são os pontos que nós temos que evidenciar, quais são os pontos que a gente tem que passar muitas vezes bem rapidinho para não impactar eventualmente numa decisão". E a gente bate muito no ponto dos princípios, né, que quando a gente não tem um norte, os Sim. princípios é o que dão a diretriz do caminho a ser seguido, né. É uma coisa, assim, muito impactante que vocês estão falando aqui. E muitas das vezes, eu observo que nas empresas e tudo mais, aí tem alguns lugares que tem lá missão, Visão. visão, valor, Valores. mas ninguém sabe por quê. Ou Sim. alguém escolheu um monte de frase bonita que copiou na internet, colocou na parede e falou assim: "Não, é isso daqui, vamos pra lá". E aí já é diferente, né, das pessoas de fato viverem aquilo. E eu vejo muito esse assim, de vocês, até mesmo a preocupação que vocês têm, né, nos rituais dentro da própria Uhum. empresa lá, do acolhimento, do encantamento, é uma coisa assim que é muito forte na empresa de vocês. Algo interessante nisso, Júlio, é que os nossos valores não foram determinados somente por mim e por Rodrigo. Na verdade, nós estudamos juntos e entendemos A equipe toda. a equipe em treinamento, nós estudávamos o que que significaria cada tipo de cada valor que a gente estaria trazendo para dentro da nossa cultura, e foi uma escolha. Construída, né. Isso, não Construída foi Nossa, pela equipe. imposta. E assim, o que eu percebo que à medida que a gente vai crescendo, porque nós não somos mais RP Odonto de 3 anos atrás, quando inauguramos um novo espaço. Nós já somos outras pessoas, nós somos um outro nível de empresa hoje. E hoje eu percebo a necessidade até de rever a nossa cultura, porque a gente já não está mais naquele patamar, nós já estamos em outro mais alto. Hoje a gente consegue enxergar coisas que antes a gente não via. nossa, você tá falando, e é muito legal, assim, eu tô no momento aqui no escritório, né, a gente vem conversando aqui nos bastidores, eu tô aqui no momento no escritório que eu tô refazendo o meu manual, reconstruindo e tudo mais, e caramba, e eu começo a ler uma série de coisas da versão anterior que eu fico assim: "Caramba, como que a gente evoluiu". Sim. Como que aquela métrica ali, por exemplo, para a gente era muito importante e hoje ela se torna secundária, porque na verdade a gente tem outros fatores que já conseguem impulsionar, né. Sim. E a gente, né, na advocacia tem uma grande crítica que as pessoas falam que a advocacia não pode ser uma questão mercantilista, não pode ter isso, não pode ter aquilo, mas na verdade se a gente interpretar no meu negócio aqui como uma empresa de fato, eu vou conseguir ter objetivos, Sim. e muitas das vezes, na própria odontologia, eu noto que às vezes não é uma crítica, não construtiva, é uma crítica que eu vejo às vezes a pessoa se formou, montou um consultório, mas a pessoa não tem uma estratégia, não tem um KPI, não tem uma meta. Às vezes pensa: "Não, eu preciso é vender", vamos falar assim, mas não tem aquele porquê da formação do preço, porquê do atendimento ser importante, Sim. porquê da fidelidade. Os custos que a gente tem, às vezes, de trazer um cliente novo, acabam sendo maiores do que, de fato, manter aquele outro cliente que está na base, né. Sim, sim. E isso a gente faz, a gente tem esse KPI muito a mãos, né, lá na RP Odonto. Então, quando a gente vê os números, quanto que a gente tem de clientes da base, que a gente pode ali fazer para aquele cliente de novo Sim, retornar, ver tudo, né, Fernanda? É, É uma coisa, são mais de 5.000 clientes que que com nós temos, certeza. bacana. né? E você falando aí, Júlio, até respondendo um pouco a pergunta que você fez antes, né? Dessa questão da gente ser indicado. O que que a gente vê isso muito, inclusive a equipe tem isso muito claro. O Rodrigo até fala, a gente pode cometer erros, mas nós seremos íntegros até o final para que o paciente saia dali satisfeito. E nessa hora a gente não olha como apenas um cliente, a gente olha como aquela pessoa que veio ali com uma expectativa, que buscou a clínica, os nossos serviços, porque tinha um problema para ser resolvido e nós levamos até ele essa solução. E a gente sabe, a saúde, a área da saúde,
né, não é algo que é exato. Então, muitas coisas podem depender também das coisas que, com a medida que a coisa vai acontecendo, os tratamentos vão sendo realizados. Mas essa integridade, ela não pode ficar somente em nós dois. Ela tem que ser disseminada para todos, inclusive para os próprios pacientes nossos, quando eles saem dali entendendo que a gente vai assumir qualquer situação do início ao fim, porque a gente quer a satisfação dele, a gente quer ver o resultado daquilo que a gente. Porque quando fala da odontologia, o serviço, né, você ainda não vendeu um produto pronto. É algo que a pessoa está imaginando e aquilo que o dentista vai propor, né, no seu plano de tratamento. É Então, tipo um alinhamento de expectativa, né? Isso aí. exato, exato. E essa proximidade do profissional com o paciente, assim também como a equipe, é importante para que a gente mantenha alinhado, né, as conversas, as informações, a própria expectativa, para que a gente possa atender ao máximo, chegar naquilo que o Perfeito. paciente realmente precisa. Hoje foi muito interessante. Hoje nós vamos começar 2 tratamentos, um de Apiacá, veio de Apiacá, e Bacana. outro de Cambuci. Você vê que vem gente de longe. No mês de maio, né, Fernando? No mês de maio veio uma pessoa dos Estados Unidos fazer tratamento conosco e outra De de Portugal, né? Portugal, mora em Lisboa. São pessoas de perto daqui? Sim. Poderiam fazer em outro lugar? Sim, poderiam escolher, mas não escolheram a RP Odonto. Isso nos orgulha, mas isso vem também da integridade, que a gente faz tudo. Porque quando eu falo com um cara ali, com uma pessoa, com um paciente, eu sou muito específico. Cara, eu valorizo cada centavo que você vai Investir. investir no seu sorriso para a RP Odonto. Por quê? Eu vou te entregar tudo que eu estou te falando. Eu vou mover céus e terras para te entregar tudo que eu estou te falando, porque nós temos integridade. Bacana. Isso. É muito legal, assim, da gente tá vendo, né, porque infelizmente o mercado hoje em dia, profissional como um todo, muitas das vezes as pessoas prometem mundos e fundos, mas acaba às vezes não conseguindo entregar nada, que são charlatões, muitas das vezes a gente vê isso. Sim, sim. Mas eu vejo uma coisa assim que é bem bacana, né, que a gente já conversou já em outras oportunidades, até mesmo esse alinhamento de expectativa, porque às vezes a pessoa quer chegar lá, apenas um exemplo assim, quer chegar com aquele, quer botar aquele sorriso, exemplo assim, às vezes assim de mentos, né, que antigamente o pessoal Uhum. usava, quer ficar com um sorriso brancão e tudo mais, e aquele cuidado assim, ó, tudo bem, eu posso até entregar isso, mas será que ele vai ornar com o seu Com, rosto, com com o seu harmonia, né? sorriso e tudo mais? Isso aí. E isso é um grande fator, assim, bacana, né, da entrega de vocês. Sim. É porque na verdade não é chegar papum, vamos falar assim, né, Hum. é essa humanização, é essa personalização, é tentar conseguir fazer com que o cliente entenda todo aquele potencial que vocês como profissionais conseguem estar entregando. Sim, sim, sim. É uma venda hoje voltada para uma venda consultiva. É entender as soluções que existem, aplicadas em todas as tecnologias também possíveis, e levar para esse paciente a solução mais adequada, ideal. Porque muitas vezes eles vêm com certos conhecimentos, porque também não são da área, né? Imaginam que seja aquilo que eles precisam, e quando chega lá, após todos os exames, né, após a avaliação feita pelo profissional, e aí entende que muitas vezes a solução é outra, né? Então, ter esse alinhamento com o paciente, entender e mostrar para ele o que mais se adequa, né, à Suas situação. dores, né? Então, isso também é muito importante. Olha que conteúdo ouro que você está ouvindo aqui. Você acha que a RP Odonto chegou aonde chegou num simples passo de mágica? Está mais do que provado. São 27 anos de estudo, de conhecimento de mercado, de experiências profissionais vividos dentro da odontologia que conseguem externar entregando um atendimento de qualidade, um sorriso adequado para as suas necessidades e principalmente pensando num carinho, num atendimento humanizado, que infelizmente em alguns outros lugares a gente acaba não conseguindo encontrar. E isso hoje aqui talvez
seja um dos grandes sucessos, um dos grandes segredos do sucesso profissional de vocês. Mas eu acho que tem mais um que vocês não falaram aqui, que é um tal do cappuccino, que é um grande sucesso que tem lá, né? É o melhor da cidade. Ah, legal Muitos demais. pacientes chegam lá falando, e o cappuccino? Ah, Porque a gente já oferece durante, né, a chegada do paciente, mas realmente tem gente que vai lá depois, mesmo que tenha finalizado o tratamento, só para tomar mais um cappuccino. Até às vezes eu encontro pessoas na rua. Eu vou lá tomar um cappuccino, hein, é, doutor? é isso aí, ó. Pode ir. Você que já encerrou o tratamento já no atendimento da RP Odonto e passar por ali, você sabe onde que é, pertinho da rodoviária, aqui em Itaperuna. Passa lá, bate na porta e fala que veio tomar um cappuccino por conta do Rodrigo aqui, que, ó, Pode ir que eu garanto, é o melhor da cidade. sucesso garantido. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que é uma grande dúvida muitas das vezes que eu tenho, tá? E talvez as pessoas que estão lá assistindo esse episódio, elas podem ter também. Às vezes a gente chega e fala assim: ah, na medicina hoje em dia é muito comum assim, ah, eu quebrei um braço. Eu não sei, ah, eu vou procurar um médico. A gente já consegue ter uma diretriz assim mais assertiva, tipo, vou procurar um ortopedista. No ramo da odontologia, o que que eu observo? Muitas das vezes a gente fala assim: "Ah, eu vou procurar um dentista". Só que pelo que a gente conhece um pouquinho, de já ouvir dizer, de um bate-papo que a gente já teve aqui, parece que a profissão é que nem o advogado, né, é igual o médico, é o dentista, né, o cirurgião dentista, e acaba que tem um monte de especialidade. Tenta apertar aquela tecla SAP que às vezes antigamente tinha, né, hoje em dia a gente pergunta no ChatGPT, né? Sim, sim. Mas voltando àquela época antiga, na tecla SAP, quais são as especialidades que tem e o que que faz cada uma dessas coisas? E são enormidade de especialidades, né? Nós temos lá na clínica, todos lá na clínica são especialistas em alguma coisa, tá? A gente tem as contratações, a primeira coisa que a gente faz é um treinamento com ele, mesmo sendo especialista, a gente já faz um treinamento para ele entender a cultura da empresa, a cultura da odontologia que a gente faz. Mas as especialidades que nós temos lá, que é a parte da estética dental, de facetas, laminados cerâmicos, né, que é a dentística. Nós temos a implantodontia, que são as cirurgias de implante, né? As cirurgias de sisos, extrações, também estão ali com o bucomaxilo. Temos a endodontia, que é aquele canal, que às vezes o cara. Temos a ortodontia, que hoje nós temos os alinhadores estéticos, que eu acho fantástico, viu? É versão nova dos aparelhos? É a versão nova dos aparelhos, você não precisa usar mais aqueles aparelhos com um monte de grade. Aquilo eu acho fantástico, é muito mais rápido, muito mais limpo, enfim. Nós temos hoje pessoa que faz, né, Fernanda, faz a parte de harmonização, da harmonização e parte de periodontia também, que é da gengiva. Prótese, né? E prótese dentária, claro, não podia deixar de ser, mas quem é implantodontista também tem que fazer prótese, é obrigatório, porque uma coisa é casada com a outra. E a gente faz prótese muito em cima de implantes. E Prótese deixa sobre eu te implantes. perguntar uma coisa então. Então, na verdade, todas essas especialidades que vocês falaram aqui, tem tudo num único lugar, no caso da RP Odonto. Sim, isso é inclusive um dos grandes diferenciais nossos. Inclusive foi pensando nisso que nós tivemos coragem, eu digo assim, que muitas vezes a gente precisa de ter coragem mesmo, para ampliar as fronteiras nossas da atuação, por exemplo, de Rodrigo como dentista, que antes ele trabalhava apenas num consultório, né, era uma clínica que não tinha nem 30 metros quadrados, né, um consultório pequeno, uma sala de recepção, um banheiro, e hoje a gente tem um espaço físico, uma estrutura física muito boa, São com 390, né? 380 aproximadamente metros quadrados, Engenheira, você fala o número sempre preciso, né? aproximadamente. Nós temos 6 consultórios, uma recepção também ampla e área interna, que isso para a gente também, como eu falei mais cedo, agora há pouco, sobre a gente primeiro levar para o nosso colaborador o melhor atendimento, ele hoje tem também um espaço adequado para trabalhar, então nós temos as salas de cada equipe, cada setor
Então, a gente também tem algo que é muito importante também, um diferencial nosso. Os exames necessários, tanto para a avaliação inicial quanto para a cirurgia, são feitos lá dentro da clínica, trazendo, né, levando ao paciente a comodidade. Então, ele encontra tudo ali dentro. Então, quando você falou aqui que muitas vezes eu ia num dentista e se fosse um tratamento de canal, se ele não fosse especialista, ele iria indicar um outro profissional, ou seja, o paciente já está tendo que se deslocar novamente para ir até outro profissional para tratar o seu problema. Ali não. Ali todo o diagnóstico é completo. E além disso tudo, a gente também faz, durante as avaliações, o exame com câmera intraoral, raio-x, panorâmico. E se Interessante. precisar, o escaneamento, né? Sim, ainda contamos com equipamentos, né, de alta tecnologia também, que escaneia, porque hoje, pensando nessa tecnologia, os laboratórios de próteses também estão tendo que Digitalizando. se digitalizar. Então, nós temos também lá esse equipamento que faz essa leitura para melhorar, inclusive, os resultados finais de uma prótese. E nós Então, temos um laboratório também, né? além de tudo isso, Nossa. ainda nós temos um laboratório interno lá. Então deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, assim, muitas das vezes a gente acaba entendendo ser meio chato, meio burocrático. "Ah, vem cá, faz a avaliação no lugar". Aí você tem que fazer agora um exame, às vezes você tem que sair, pegar um carro, pegar um ônibus, pegar um meio de transporte, ir no outro lugar para poder fazer um exame. Aí vai no outro poder fazer um raio-x, aí vai no outro pra depois poder pegar o resultado, retorna, para depois de fato apresentar isso para o dentista. No caso lá na RP Odonto então, a gente consegue juntar todas essas soluções num único lugar? Exato. Exato. E eu penso até que um dos motivos das pessoas também que moram fora da cidade de Itaperuna, no entorno, nos procuram é por essa comodidade. Uma vez que vem a clínica, a gente tenta organizar o horário para aproveitar melhor o tempo desse paciente, porque ninguém tem tempo para perder hoje. Puxa, que O interessante. tempo, vamos dizer assim, é a maior moeda, né, que nós temos hoje em dia. Então, quanto mais a gente facilita para o paciente, naturalmente ele vai ter o tempo dele otimizado. E você tá falando isso, nossa, assim, dá um dá uma visão muito bacana dessa percepção de vocês, porque eu fico pensando assim, muitas das vezes o paciente, ele precisa às vezes porque ele tem a sua vida, né, a sua carreira Sim, profissional, então ele trabalha e tudo mais. Aí muitas das vezes ele precisa pedir uma folga para poder fazer um exame, depois outra folga para conseguir fazer um raio-x, outra sim, folga para poder ir no dentista. E às vezes o próprio patrão fica assim: "Pô, será que esse cara não tá me enganando? Pô, toda semana o cara tá saindo". Às vezes fica até com sentimento assim: "Pô, será que isso não é uma desculpa? Porque toda hora tá saindo e tudo mais". E às vezes ele vai num lugar que às vezes não tem um comprovante, porque ele vai fazer um raio-x, ele não tem um atestado de comparecimento que o dentista muitas das vezes dá lá, né, que a pessoa, sim. né, compareceu e tudo mais, um atestado nesse sentido. Então, no caso, lá dentro da RP Odonto a gente acaba encontrando todas essas soluções, então o próprio patrão desse cliente de vocês deve ficar até muito feliz, né, porque na verdade consegue otimizar o tempo e Sim. otimizar os atendimentos. E um outro detalhe, a gente tem também um horário de atendimento bem flexível. A gente vai com atendimentos depois das 18 horas, inclusive sábados. Então, nessa hora, o patrão, né, que tem um profissional que trabalha lá durante a semana, esse profissional, que seria o nosso paciente, ele pode também tratar aos sábados. Então, isso também amplia né, a condição das pessoas buscarem o tratamento, que muitas vezes a dificuldade deixar para depois é porque não tem tempo. E falando de alguns números, né? O ano passado nós realizamos 1.000 implantes. Caramba, É, e 1000 sorrisos. mil sorrisos e a taxa de óssea integração, assim, é uma coisa fantástica, 99,9% Que bacana. tranquilo. Isso muito nos orgulha, sabe? Que legal. Isso muito nos orgulha. E fez com que a gente agora, igual a Fernanda está falando, nós adquiríssemos 2 novos equipamentos lá para a empresa agora este mês. Um já está funcionando, o outro nós estamos esperando, né, Chegar. Fernanda, chegar, Hum. para a gente o quê? Agilizar a vida do paciente, melhorar, A para experiência realmente fazer tudo ali, é muito interessante. na E RP Odonto. esse fato da gente investir na empresa é o que leva a empresa também a outro patamar.
né? Porque muitos profissionais, quando começam o seu consultório, atendimento, confunde tudo. A conta Pessoal, pessoal é a conta É, da empresa. é, E isso para a gente fez muita diferença desde o início, quando entendemos que precisaríamos fazer diferenciação para que a empresa pudesse continuar crescendo e a gente continuar reinvestindo nela. Tanto que começamos com o espaço desses 380 metros quadrados, a gente só utilizava a metade até ano passado. E aí, ano passado, nós conseguimos fazer essa ampliação, né, levando para os nossos colaboradores um espaço físico muito melhor, além de que nós temos um espaço de convivência e um mini auditório, onde realizamos os nossos treinamentos, que é algo também fundamental para que a gente continue mantendo esse alinhamento com relação à nossa cultura, valores e aquilo que a gente precisa entregar para o nosso paciente. Porque não tem como manter o conhecimento se ele não estiver sempre sendo revivado ali, né? Sendo sempre todo mundo estudando e mantendo no mesmo patamar. essa reciclagem, né, é um ouro, né? Porque na verdade nada é melhor do que a repetição para muitas das vezes. É, sim, as e o coisas nosso seguirem. investimento vai além também dessas questões, né? Como o Rodrigo falou aqui, dos equipamentos, a gente também investe em educação. Não só nossa, mas também da nossa equipe. Então, a gente também proporciona a eles Estão sempre indo para São Paulo, né, Fernando? viagens a São Paulo, cursos. Agora, também a gente também está trazendo profissionais de fora para poder a gente fazer curso ali dentro para a equipe toda. Então, a gente não pode parar, né? Uma vez que a gente inicia, o nosso compromisso vai além daquilo que é só um sonho, o que era só um sonho nosso. Hoje, o sonho não é só mais nosso, é de toda a equipe também, daqueles pacientes que confiaram a nós o seu tratamento. Que legal. E isso traz muita responsabilidade, né? Isso traz muita responsabilidade. E quando a gente fala dos nossos colaboradores, dentistas, que estão lá e que acreditam em nós dois, né? Isso é muito bacana também, né? bacana. Porque a gente inspira, né, eles, né? Eles Inspira. ficam ali. E tem momentos que a gente também tem as nossas dificuldades, né? E aí, quando a gente vê a equipe engajada, animada, motivada, isso também recarrega as nossas Sim. energias, né? É uma É coisa uma que vai troca, se, né? né, vai se reciclando. Por isso que a gente fala muito lá dentro. Muitas vezes é um abraço que a gente precisa, uma atenção para conversar um pouquinho, que aquilo já renova, é um sorriso de alguém que é da equipe ou de um paciente, e assim os pacientes também encontram na equipe. Algo que a gente ouve muito, tanto nas avaliações do Google, das pessoas quando dão depoimento, é essa diferença que tem do ar, da energia daquele espaço, e que, na verdade, é composta do quê? Da energia das pessoas. Então, quando a gente conversa nos treinamentos, olha, gente, não tem como a gente ser algo se a gente não trabalhar nesse algo todos os dias, se a gente não trabalhar a nossa melhor versão todos os dias. Não é fácil, mas a gente precisa ter esse propósito na vida, saber que a gente tem esse compromisso de ali dentro entregar o nosso melhor. Bacana demais. E agora, uma coisa que eu escuto muito assim na odontologia, eu queria que vocês tentassem me ajudar, porque assim, eu confesso a vocês que eu enxergo dois grandes mitos, tá? O primeiro é o custo, que todo mundo fala assim: "Nossa, tratamento odontológico é muito caro e tudo mais". Muitas vezes a gente passa ali na clínica bonita, moderna e tudo mais, isso é uma preocupação. E eu vejo também muitas pessoas que ficam tentando fugir de dentista por conta daquele barulhinho do motor que tem, né. E o que que vocês têm para poder me falar sobre isso? O medo é um dos principais fatores mesmo, né? Tem muita gente com medo, né? Mas lá eu acho que a gente é tão acolhedor quanto as pessoas que aquilo dali vai se dissipando. Ele vai vendo que não é tudo isso. Vai confiando, Vai né. confiando. E a gente tem técnicas também, tem, né? Tem coisas a se fazer ali que amenizam isso. E a gente mostra outras pessoas que tinham o mesmo medo, né? Que é uma prova social, que vai ver que não, que é tudo mito, Mito. muitas vezes. A gente encontra muitas pessoas com Muita. medos e com traumas de infância. Traumas de infância. Porque antigamente, Os pensa pais bem, amarravam as crianças na cadeira, né. Era "Você quase que vai era um sim!" castigo. É isso aí, "Você Se vai você sim!" o próprio profissional, que eram poucos, aliás, eram meio bruta, né? Sim. Eram brutos, né? Uhum. Então não tinha aquele carinho, não tinha o que a gente dá hoje para o nosso cliente, né? O Esse primeiro carinho também. momento é a gente acolher essa dor, porque a gente não sabe Essa o que que fez empatia.
Se botar no lugar ele do outro, né? criar isso na vida dele. E quando a gente se aproxima, entende essa dor, fica mais fácil da gente conduzir o processo, né, o tratamento. E quando você fala que, né, se pergunta do valor, né, é o investimento realmente que a pessoa faz. Que muitas vezes ela deixou uma vida. A gente encontra muitas mulheres que são, né, dedicaram a vida toda aos seus filhos e agora, depois que os filhos já estão formados, casados, é que vão olhar para si. E a gente aprendeu nessa jornada, aquilo que a gente escuta muito, o Rodrigo sempre fala sobre isso, quando a gente está no avião. Né? Quando há uma despressurização, já logo informam logo no início. As máscaras vão cair, primeiro coloque a sua para depois auxiliar outras pessoas. Na vida a gente precisa olhar para a gente. Se nós não estivermos bem, dificilmente a gente vai conseguir levar algo Verdade. para o outro. E na odontologia tem muito disso, porque a pessoa redescobre, reencontra sua autoestima no momento em que ela sorri, porque o sorriso é algo que vem da alma. É algo que é natural, você é o que abre portas, é o que você se conecta com outros. Se você vai num ambiente que as pessoas não sorriem, você acha que as pessoas são antipáticas, as pessoas não estão abertas, e o sorriso conecta. Então a gente, né, foca muito nisso, da pessoa se encontrar novamente com aquilo que é o de melhor, que é com ela mesma. Eu tento falar, eu falo isso para as pessoas entenderem que elas precisam realmente colocar a máscara nela um pouco, né? Para ela, né, se redescobrir. E tem um outro detalhe, lá na clínica, a gente olha para cada situação. A gente tem condições hoje exatamente por ser uma clínica já estruturada, como falei agora há pouco, um outro patamar já profissionalizada, nós conseguimos ofertar para o nosso paciente uma divisão melhor, aquilo que encaixa no bolso dele, uma parcela que seja adequada, porque a saúde é investimento. É. A gente não pode negligenciar isso. Há um mês e pouco atrás, nós tivemos umas pessoas tomando café, uns pacientes nossos queridos, eram 5, eram poucos, foi lá tomar um café da tarde conosco. Mas uma coisa assim que eu já sei e que as pessoas me dizem todo dia, inclusive hoje, com um paciente meu, e que eu fui fazer a avaliação final, eles falaram, foi unanimidade, os 5. O tratamento, pelo que ele apresenta, ele é barato. Então, não tem preço, cara. É verdade. Entendeu? O que a gente devolveu para a vida dessas pessoas não tem preço. Então, hoje mesmo o paciente me disse isso. Então, não sou eu que digo. Eu tenho a prova lá. Você tá falando uma coisa, rapaz, eu lembrei que no episódio da minha vida, eu não lembro, que eu devia ter uns 18, 19 anos, ainda jogava bola, porque hoje em dia a gente não joga mais, né? Mas eu lembro que a gente jogava Aposentamos. bola e tudo mais, e uma certa vez o meu pai teve com a gente ali e tudo mais, aí fica aquela resenhazinha de pós-futebol, a pessoa contar aquela mentirada toda, Sim. sabe? E meu pai reparou do menino que jogava ali com a gente, ele era um primo emprestado de uma das pessoas que estavam lá, que o menino sempre ia conversar com a gente, contar as histórias, ele sempre fazia assim, e sempre com a mão assim na frente. Muita gente faz isso. E com a mão na frente, com a mão na frente, e assim, a gente não estava percebendo absolutamente nada. Aí o meu pai chegou e falou assim, "Poxa, engraçado, aquele menino ali tá sempre com a mão na frente e tudo mais." Aí beleza, aí passou mais um. Aí beleza, jogava futebol toda vez na semana e tudo mais, uma vez na semana. Aí passou-se uns 2 meses, mais ou menos, meu pai apareceu lá de novo, né? E observou que esse menino fazia a mesma coisa, como se fosse um caguete, sabe? E tudo mais. Aí a família desse menino muito humilde, até no futebol, na hora de rachar lá, a gente completava para poder ajudar ele, né? Que ele jogava para completar a gente ali, para divertir e tudo mais. E o meu pai chegou e falou assim, meu filho, esse menino ele deve ter vergonha de alguma coisa. E a gente num ambiente meio descontraído e tudo mais e tal, eu chamei esse menino para poder conversar e falei para ele assim, rapaz, por que você tá sempre com a mão na boca e tudo mais? O que que aconteceu? Querendo ter um quebra-gelo nesse sentido. Aí ele falou comigo assim, então, é porque quando eu era muito criança, eu fui abrir alguma coisa com o dente e meu dente quebrou de ponta a ponta. Então eu tenho vergonha disso. Aí ele falou assim pra mim, então eu não. Por isso que eu faço isso.
Esse eu lembro, eu fazia estágio ainda, fazia faculdade, mas fazia estágio ainda, situação financeira difícil, meus pais também correndo atrás também nesse sentido. Aí eu lembro que meu pai encontrou um amigo dele que era dentista e contou essa história desse menino. Aí ele falou assim: não, rapaz, vamos dar um jeito lá, vamos ver o que a gente consegue fazer por ele. Aí no futebol desses, aí eu conversei com ele, meu pai quer falar contigo. Eu falei, seu pai quer falar comigo? Ficou meio assustado e tudo mais. Aí meu pai chegou e falou assim, já com uma sensibilidade maior, né? Aí eu falei assim, não, olha só, pô, eu vi aí, assim, assim, assado, e você tem um compromisso comigo. Tal dia, tal hora, você vai no lugar tal, e você vai procurar fulano de tal. Ele, mas o que que não, rapaz? Você vai lá e lá você vê na hora. E esse menino foi lá, meu pai conversou com esse dentista e tudo mais, e foi lá, combinou, acertou e tudo mais. E restaurou, não sei se é a palavra certa, não sei se restaurou, É, refez, eu não sei o que que aconteceu, sim. mas reconstruiu aquele sorriso do menino. E assim, e foi um negócio, isso aconteceu de uma maneira muito discreta, ninguém sabia disso, e foi muito nítido que quando teve uma outra a pelada da semana seguinte, o menino era o mais alegre, era o menino que mais corria, era o menino que e tudo fica assim: "Pô, o que que aconteceu com esse menino? Por que que ele tá assim tão agitado e tudo mais?" E um ou outro começou a reparar que ele parou de falar com a mão na boca, sabe. E a gen vocês estão falando isso, me recordou da história de Sim. 20 anos atrás, eu não posso revelar a minha idade aqui, né, que eu Pouco fiz tempo. 18 anos recentemente, mas Sim. assim, é impressionante, sabe, assim, como que aquilo trouxe a ele uma dignidade, sabe. E o que vocês estão falando aí, às Essa é a vezes, palavra. é o investimento, às vezes, o que que é caro, o que que é barato, depende muito de É, cada um, de né. cada um. E eu imagino que essas histórias com vocês aí devem ser constante, né. Constante. Hoje a pessoa que foi lá até de Apiacá, não, a de Cambuci, chorou assim que entrou dentro do consultório, chorou de emoção que ela ia fazer o tratamento. Então, olha só o que a responsabilidade nossa tá aí, cara. Dá o nosso melhor. É uma outra história interessante, já que contando casos, né? Um senhor teve comigo fazendo avaliação. Usava uma prótese total, mas a prótese tava meio ruim, meio frouxa e tal. E ele não se tirar foto com netos, nem pensar. E almoçar com a família, ele não Caramba, é almoçava com a família. verdade. Com medo, Vergonha. vergonha. Cara, eu falei assim, seu João, vamos dar o Um nome dele, exemplo, seu assim, João. hipotético, por Seu favor. João, o senhor está perdendo a melhor etapa da vida do senhor, que é sentar com seus netos e almoçar. O senhor vai ficar assim até quando? Isso tem preço? Verdade. Então, cara, aí naquilo que eu falei ali, logo ele falou assim, vamos fazer o tratamento, porque não tem como mesmo ele ficar Que desse jeito. bacana, Porque né. muitas dessas pessoas, elas chegam ali, sem coragem de dar o próximo passo. Já se acostumaram tanto com algo que é ruim, que a gente se acostuma com o que é bom e com o que é ruim. Perfeito. E aí, acostumou tanto com aquilo ali, e que no momento em que ele vislumbrou a possibilidade de uma mudança, é que ele caiu em si, né, entendendo aquilo também é para mim. Isso acontece com muitas pessoas. Nossa, eu imagino, assim, a alegria que vocês devem ficar, né, de estar recebendo esse feedback. Assim, eu quando entrego muitas das vezes uma decisão judicial para um cliente e tudo mais, eu fico todo arrepiado, Uhum. feliz, "Caramba, consegui isso", mas muitas das vezes não é uma coisa, às vezes, intangível, vamos falar assim, a Uhum. gente Uhum. absorveu de uma acusação indevida, é importante, Sim. mas não tem uma entrega assim, né. E eu imagino como que vocês não impactam as pessoas contaminando com um sorriso, né, para a sociedade, né, e isso deve fazer a autoestima da pessoa muda, é uma coisa Sim. E isso não fica só na gente. A equipe sente isso. A equipe vivencia isso também. Quantas vezes a gente já se emocionou com o paciente e conta uma história, e um sorriso, um abraço, daqui a pouco tá todo mundo chorando. É. Então, assim, todo mundo está envolvido nessa atmosfera, sabe? É algo que se constrói, como eu falei agora há pouco, constrói junto. Não é só eu e Rodrigo. Hoje, se a gente pensasse assim, vamos desistir da odontologia, a gente não teria como, porque tem muito mais coisa envolvida nisso. muito interessante. Mas lá no caso, vocês dividem então no cartão de crédito, como que são as formas de pagamento, assim, que Boletos, cartão de crédito, né?
E, claro, Pix, à vista, ovo, galinha, Combina também. não, bicicleta, né? Igual Aham. o nosso amigo lá. É isso Não aí. tem tempo Isso ruim, aí, não. que O legal, que a que gente legal. puder ajudar, a gente ajuda, né? Ah, Tiver dentro das nossas condições, né? condições, que bacana. É muito interessante isso. Eu quero levantar mais um tema aqui, perguntando para vocês. Vocês são grandes referências de pessoas que estão sempre assim na busca de novos conhecimentos, de novos estudos. O que que vocês costumam fazer assim normalmente? Compartilha um pouquinho pra gente aqui, porque as pessoas pensam assim que vocês só sentam lá, só trabalham, só pensam RP Odonto, né? O que que vocês fazem assim para sempre manter esse horizonte assim aberto? Nós temos grupos, né? De estudo, grupos de parceiros mesmo da odontologia do Brasil inteiro, nosso do Grupo Infinity. Ali nós temos grupo de inovações, grupos de o que está fazendo de melhor para, né, para o Tipo boas paciente, práticas, boas né? práticas, no Brasil inteiro. A gente tem esse recurso dentro do grupo. E fora que os contatos que a gente tem amigos aqui em Itapiruna, tipo a Bem-vindos, que a Uhum. gente pode trocar ideia e aumentar o nosso portfólio de conhecimento, né? Bacana É, demais. E assim, é, e isso que é gostoso, porque na verdade vocês não ficaram 27 anos fazendo a mesma coisa. Ah, não, achei a fórmula mágica aqui, eu vou ficar 27 anos fazendo a mesma coisa. Vocês têm essa visão de ser esponja de conhecimento, né? De estar Sim. sempre buscando. Essa fórmula, na verdade, ela se renova a cada temporada, vamos dizer assim. Porque cada hora que a gente vai num lugar, ouve algo, a gente pode assistir até a mesma palestra, mas não vai ser a mesma coisa que a gente vai absorver, porque nós não vamos estar no mesmo lugar que a gente estava antes. Então, outra coisa que também faz parte da nossa rotina é leitura. É sim. buscar conhecimento não só por meio, né, de cursos, mas também aquilo que está ao nosso redor, está fácil. Então, a gente leva isso também para a equipe. As nossas reuniões, ouvir a equipe é fundamental. Poder delegar e contar com eles, porque com certeza eles agregam muito também a nossa visão, nossa capacidade de ação. Então, é a gente não se deter em algum meio só, é a É, gente se colocar sempre como aprendiz, né? A gente só é capaz de ensinar aquilo que a gente aprende, porque primeiro a gente tem que aprender, sim. então isso é fundamental, né? Entender que nós estamos aqui como algo que a gente precisa sempre estar evoluindo. Você está falando isso é muito interessante. Eu gosto sempre de defender aqui para o meu time que é um dos principais fatores em tudo é você ter o coração ensinável. Uhum. Se Uhum. você tiver o coração aberto para poder ouvir, dificilmente você encerra uma conversa com a pessoa que for mais humilde ou com maior intelecto. Se você tiver o coração aberto, você vai aprender alguma coisa. Sim, E isso é muito importante no nosso dia a dia, principalmente profissional. Porque a gente às vezes entende que a fórmula já está colocada, que é só seguir aquilo, quando na verdade não. Sempre tem o que da gente melhorar, um porquê da gente melhorar. A gente estava conversando aqui, né? Nós somos colegas de vários cursos em comum que nós fizemos já, né? sim, sim. O acelerador O empresarial, o G4. G4 Educação, né? Nós somos alunos deles lá. E é muito interessante, nesse último curso que eu fiz do acelerador, e a gente tem aqui no escritório uma série de KPIs que a gente vai acompanhando, nosso desempenho, as nossas evoluções e tudo mais. E, gente, eles falaram em tantas outras coisas que eu não conseguia, eu que nem sabia que existia. Tantas coisas assim importantes e estratégicas que eu podia estar implementando no escritório há tempos e não estava, e me dá aquele sentimento de frustração assim, caramba, Quanto tempo que eu perdi? quanto tempo eu perdi? Por que que eu não acordei para isso? Caramba! E muitas das vezes é até interessante, às vezes a gente contrata uma pessoa nova para trabalhar no escritório e tudo mais. Aí a pessoa fala assim: "Ah, legal, vocês fazem isso, isso e isso, assim, assim, assado". A pessoa acha que simplesmente a gente amanheceu num dia e Aham. conseguiu construir o nosso manual de cultura, as nossas métricas, os nossos Assim. KPIs, da noite para o dia, não sabe lá os 15 anos, né, que eu tô na militância aí, que a gente está tentando desenvolver as coisas, né. E sempre partindo do princípio, que isso para mim é muito legal e muito gostoso, de que eu não sou bom de tudo e eu não sei de tudo. Sim. É muito interessante, assim,
eu tenho pessoas que advogam aqui comigo que em muitas das áreas eu tenho certeza absoluta que essas pessoas são 5 vezes melhores do que eu. Eu tenho a visão? Tenho a visão. Mas eu confio naquela pessoa, aquela pessoa se transforma numa grande referência, porque ela conseguiu ali, talvez se dedicar e absorver um conteúdo muito melhor do que o meu. Eu vejo no atendimento, o Rafael que está aqui com a gente, ele consegue atender um cliente muito melhor do que eu. Ele tem muito mais sabedoria de conseguir ouvir e extrair do cliente, muitas das vezes, aquilo que ele está procurando, coisas que muitas das vezes eu não consigo fazer, e eu e boa parte das pessoas com que trabalho. Então, a gente ter o coração aberto e com a humildade de tentar sempre entender de que as pessoas podem estar sempre construindo, é o que faz com que a gente consiga evoluir, né? Reconhecer o potencial do outro, né? Enquanto você falava aí, eu estava lembrando que quantas vezes a gente foi visitar colegas de clínicas odontológicas de várias cidades, Guarulhos, Juiz de Fora, agora a última foi Foi Monte Monte Sião, Sião, a gente já foi em Caxias do Sul. Nós estávamos fazendo uma viagem a passeio lá em João João Pessoa, Pessoa. encontramos uma clínica lá de amigos, fomos conhecer. Que Então, esse legal. networking é importante. Não só dentro da odontologia, fora também, mas dentro da odontologia mostra a experiência daqueles que já fizeram e deu certo. Daí a gente olhar, ver como a E, pessoa está agindo, como é que Tipo, estão tem um atalho, conseguindo. né? Aquele é um tem um atalho que a Isso gente é atalho. consegue. muito E bom. muitas vezes as coisas dão certo aqui para nós, a gente passa para eles e o que der certo lá para Sim. eles, a gente Né? A É. troca a é troca. riquíssima, porque se a gente sai assim, tá passeando lá, vai dormir na cidade, então vamos já ir para jantar, numa conversa informal, a gente já começa a falar, porque não tem jeito, eles vivem a mesma vibe que a gente. Exato, é. E aí, numa conversa ali, eu já fiz isso, deu certo. Dessa última, esse casal de amigos falou assim: olha, foi muito importante vocês terem vindo aqui. Ó, a gente foi para nós Aham. conhecermos o que eles faziam de melhor. E a gente conseguiu deixar alguma coisinha. Ela falou assim: agora a gente já entendeu que a gente precisa disso porque vocês estão fazendo e Tá foi dando importante pra certo. gente. Então, assim, isso é um ganho muito bom, Fenômeno. É muito fenomenal. legal, né. É porque, se a gente tentar construir alguma coisa eu penso muito assim, a vida é sempre um grande espelho, né. Se a gente deseja coisas boas, retorna coisas boas. Sim. Então todas as vezes que a gente está tentando ajudar uma pessoa com uma fala, com uma posição e tudo mais, com toda certeza as pessoas devolvem também pra gente entregando uma série de outras coisas. Eu tive conversando com uma cliente recentemente, e aconteceu alguma coisa que eu precisava de um serviço deles, e eu não tinha certeza absoluta se o produto que eu precisava comprar era exatamente o produto que ele de fato vendia. Tinha a ver no ramo, que nem assim, na odontologia tudo é odontologia, mas será que esse dentista coloca aparelho? Aí tem essas Sim. variações, né. E isso aconteceu para esse meu cliente também. Aí eu comentei com ele, falei assim: "Olha, aí eu fui na rede social dele e tudo mais, é uma empresa top e tudo mais, fatura bem, pá-pá-pá, pá-pá-pá, pá-pá-pá. E eu fui na rede social dele, eu tive dificuldade de identificar quais de fato eram os produtos que eles trabalhavam. E eu cheguei e dei um feedback nesse sentido, sabe. Eu falei assim: "Poxa vida", mandei um WhatsApp e tudo mais, depois a gente até se falou, encontrou num restaurante, a gente se falou um pouquinho. Eu falei assim: "Caramba, olha só, pô, eu sou advogado de vocês, então a gente tem uma dimensão da grandeza de vocês, da quantidade de empregos que vocês geram, então a gente sabe da importância, né, e do tamanho de vocês. Mas assim, com a maior humildade do mundo, eu quero falar assim, eu tive dificuldade de achar o produto Tá que eu precisando. estava precisando Procurando. ali na sua comunicação. E a pessoa falou comigo assim, falou assim: "Juro, não é que você tá certo? Caramba, eu tô olhando aqui", aí conversando comigo, "eu tô olhando aqui, pô, de fato, não tá claro o produto que eu faço", entendeu? Eu falo do segmento, eu falo da sustentabilidade, eu falo da seriedade, dos meus compromissos, da Fala minha de tudo menos do ética, produto. e assim, o meu produto de fato tá faltando eu dar um maior destaque. Eu falei assim: "Então, porque talvez, o segredo da comunicação é a gente conseguir fazer a mensagem chegar". Eu falei assim: "Olha, só que muitas das eu tô chegando e tô te falando, e a gente já lida aqui profissionalmente já há um certo tempo. Talvez outras pessoas só que eu tô vindo te falar, só que talvez outras pessoas pensassem a mesma coisa, mas nunca chegaram e te falaram". Aí a pessoa falou assim: "Nossa, aqui, gostei muito disso, já abri aqui 3 anotações aqui para mim, já vou chamar meu time do marketing já, pra gente tentar melhorar isso, pensar em fazer
assim, assim, assado. Ele falou assim, poxa, mas a minha dificuldade é essa, porque eu não quero expor os clientes que eu trabalho e tudo mais. Aí eu falei assim, não, então. Aí eu falei assim, o que que você acha que poderia ser feito? Eu disse, olha, eu acho que você poderia fazer dessa maneira. Eu nem sei se faz sentido, mas talvez. Então, assim, tentando contribuir, e isso é muito legal. E Sim. esse mesmo cliente, quantas vezes ele já não chegou para mim aqui, me deu uma série de toques, uma série de insights. Poxa, eu acho que você podia bem tentar melhorar isso, sentir falta daquilo e tudo mais. E a gente, coração aberto, você olha, muito obrigado pela essa dica. E muitas vezes eu falo assim, olha, isso aqui para mim não faz sentido, porque eu tenho essa limitação aqui e dali. Então essa troca, ela faz com que Que a todo gente, mundo ganhe, né? Sim. todo mundo cresça, né? A gente frequentou a mesma sala de aula lá no acelerador. E ele Aham. sempre falava o quê? Sempre dá para melhorar alguma Melhorar. coisa. E na última palestra que a gente assistiu, no encontro que nós fomos em agosto lá em Campinas, nós escutamos o Joel J. pela segunda vez. E é Ele é fera, é. Sensacional. sensacional a palestra dele. Aí ele já, mais uma vez, parece que estava dando recado para mim. Aham. Uhum. E assim, naturalmente pra gente, na clínica, né? Você falou aí de marketing. Uma outra palestra, ele falou assim: não é que rede social dá trabalho, rede social é o trabalho. Hoje, se a gente não conseguir, por meio das nossas redes sociais, que é a forma da gente se comunicar com o nosso paciente, demonstrar aquilo que realmente somos, eles não vão conseguir ver na gente o que eles precisam. Então, Verdade. a gente estamos até agora, né, no momento, reformulando muitas coisas, porque a gente também se reconhece hoje como profissionais sérios, uma empresa que já tem o seu mercado conquistado, o seu lugar, né, ao sol. Então, a gente também entender isso, internalizar e assumir isso diante de Itaperuna, da região, isso é importante, porque a gente sabe o que que a gente está levando para o nosso paciente. A gente tem certeza que a nossa qualidade, ela é excelente. Os nossos colaboradores, além deles tratarem conosco, seus parentes, seus Legal. entes queridos estão ali conosco também. A minha mãe, né, meu tio, antes de falecer, era também paciente nosso. Então, assim, a gente assumiu um compromisso e esse compromisso precisa ser explícito, É, porque é uma forma, inclusive, da gente se comprometer ainda mais com aquilo que a gente faz. Então, bacana. hoje não tem como a gente se manter fora da rede social e a gente precisa levar a informação que as pessoas estão buscando. Bacana demais. E assim, o mais legal de tudo que eu vejo, sabe? Eu assisti um podcast há muitos anos atrás e tem uma coisa assim que me motiva muito, sabe? É o Luciano Pires, que é o cara que faz o podcast, chama-se Café Brasil. Eu escuto o podcast dele antes de ter imagem, era só áudio, sabe? Um podcast bem raiz mesmo. Eu sou apaixonado pelo cara. Inclusive, eu fui num evento em Campo de Jordão e ele tava lá e foi um grande prazer conseguir tirar foto com o cara, sabe? E isso foi bem legal. E ele fala sempre uma coisa que era de você jogar uma pedra no lago. Ele conta do seguinte, como se fosse uma energia boa, você joga aquela pedra, ela quica uma, duas, três, quatro, várias vezes. E cada toque que ela dá na água, ela reverbera e aí faz com que as ondas, uma vai ajudando a outra, uma vai encostando na outra e tudo mais. E aquelas forças, às vezes, elas se somam e vão para um outro caminho. E assim, e ele explica isso tudo, né? Ele, emblematicamente, ele vai contando aquilo. E aquele tipo de coisa que sempre me conectou, sabe? Porque na verdade, Sim, quando a gente faz o bem, é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente sim. começa a gerar uma onda A onda positiva, positiva e positiva. muitas das vezes é apenas com o nosso trabalho, com a nossa ética, com Sim, o nosso compromisso perante a sociedade e faz com que a vida ela entregue isso pra gente e a gente consegue fazer isso tudo de exemplo para que o nosso time de colaboradores chegue na casa deles e faça a mesma coisa. E as pessoas que são impactadas por isso dentro da casa dele, os cônjuges e tudo mais, consigam nos seus trabalhos fazer a mesma coisa e assim a gente consegue gerar verdadeiramente uma corrente do bem. com Isso de certeza. fato faz muito sentido no nosso dia a dia e faz com que a gente seja um ser humano muitas das vezes melhor por Melhor, conta desse tipo de coisa. É a gente com entender que nós certeza. somos ferramentas, né? Isso. O bem que as pessoas precisam vivenciar vai acontecer por meio de pessoas, né? Então, a gente tem isso também muito claro na nossa vida, né? Na nossa equipe, entender que a gente está ali para poder Para fazer a servir. diferença na vida das pessoas pro bem, né? É isso Fazer a aí. parte positiva.
Muito bacana, gente. Gente, o papo tá muito bom. Acabei Muito de gostoso. passar o olho ali, já passou 1 hora desse episódio com um papo Já? gostoso, Rápido assim? rápido assim. Ficaria Fluiu. mais 1 hora. Ai, que legal, que legal. A gente tá nesse propósito, sabe, assim, de estar compartilhando, né, com as pessoas que estão nos assistindo aqui. Eu queria agradecer vocês por esse episódio, foi maravilhoso. Já conheço bastante da história de vocês aqui, pude conhecer um pouquinho mais. E queria que vocês ficassem à vontade, se quisessem mandar uma mensagem aqui, se despedir das pessoas, né? Mas antes disso ainda, eu quero Hum. trazer aqui, ó, Opa. uma pequena lembrancinha para vocês aqui. Oh, Um Obrigada. café especial Ah, aqui eu que a tinha visto gente. na rede social, eu falei, É, nossa, eu também aí. quero um. É ó, isso aí. A então, bom. gente. E nós também Ai, queremos que te dar um legal, brinde. aí. Esse vinho é da RP Odonto, Ai, que legal, Isso. olha aí, produzido no gente. sul do país, tá? Que Pode legal. abrir aí, você vai ver que O o rótulo vinho tá muito bonito. Ai, que legal. É outro Feito por, patamar, é, né? feito por uma empresa também amiga nossa, né? Que a gente amigo Que do conheceu legal. Sul. nessa jornada. Nossa, que lindo, gente. Olha, Nós já provamos esse vinho, já está, caramba. Já está já tá aprovado. Já tá aprovado. aprovado já? Que legal. Provado e aprovado. É. Puxa vida, que carinho, gente. Vocês estão de parabéns, assim, essa arte de vocês, assim, de impactar, né? Olha quantos sorrisos vocês Uhum. já não causaram com esse gesto simples, assim, né? Da entrega de carinho, sabe? Muito obrigado aí por isso e é isso. Fazendo bem, essas coisas todas vão acontecendo naturalmente, né? Vou até deixar aqui na ponta, ó. É. Ô, Júlio, nós que agradecemos esse convite. Para nós foi uma honra muito grande vir aqui, né? Ter essa conversa, esse bate-papo. Foi fantástico. Acredito realmente que a RP Odonto, assim como a Bem-vindo, faça diferença na vida das pessoas, porque nós temos propósitos. E esse propósito é ajudar o próximo, de alguma forma, melhorar a Perfeito. vida deles. E isso vem de Deus, não é? É que nós queremos ajudá-lo aqui dessa forma. E empreender é isso. Empreender é ajudar o próximo, alguma dor do outro. Né? Bacana Mas demais. muito obrigado Uma honra nossa, meu por amigo. esse convite. Obrigado mesmo. E agradecer também, né? Assim, é uma alegria poder conversar. Primeiro, bater papo é sempre bom, né? Falar um pouquinho da nossa história também, pra gente é um orgulho. Tudo que a gente vem construindo juntos, principalmente como casal, né? Como eu falei, a gente não imaginava tantas coisas, tantas bênçãos que a gente poderia estar vivendo hoje. E eu tenho muito a agradecer a Deus, principalmente, em primeiro lugar, a minha família, a família que a gente construiu juntos e também aos colaboradores nossos e todos aqueles pacientes que confiam em nós para realizar os seus sonhos. Então, nós estamos aqui, né, realmente comprometidos com o que viemos fazer e seguindo em frente, porque a gente sabe que sempre o melhor está por vir. Nossa, Sempre o melhor está por vir. que legal, gente. Aqui, muito obrigado, de verdade, aqui, eu fiquei muito feliz. Já estão convidados já, nós vamos marcar uma segunda temporada Tá? Tamo e junto. vamos repetir isso aqui, contar um pouquinho das evoluções, né, das Isso. melhorias contínuas que a gente está fazendo. Isso aí. E espero que você que está em casa assistindo isso, você que está aí nos prestigiando até agora com essa audiência, a gente tem um grande propósito aqui dentro do nosso podcast, exatamente de contaminar vocês com um vírus positivo, um vírus do bem, um vírus da transparência com que a gente faz, que a gente lida nas nossas profissões, com a transparência dos nossos clientes, com a transparência dos nossos compromissos. E, de fato, como eu disse, fazendo reverberar, sempre pensando nessa imagem da pedra jogada no lago e fazendo com que as coisas se multipliquem para o lado do bem. Eu costumo falar, eu sou muito íntimo de Deus, então eu chamo ele de Papai do Céu para mim. Então, é sempre Papai do Céu para mim. E ele, sem sombra de dúvidas, assim, ele só tem me proporcionado coisas boas e maravilhosas e conexões maravilhosas como essa com vocês É um aqui. presente para nós Muito também. obrigado. Muito obrigado aí. E só quero aproveitar aqui, vocês não falaram como que a gente consegue encontrar vocês? Tem uma rede social? Não tem uma rede social? Sim, nós temos rede social no Instagram,
rp.odonto, e a gente está localizado frente à rodoviária, que é de Itaperuna, do lado do Laboratório Laci. Ah, que Na Se a gente Cidade fala Nova. do Laci, da Cidade Nova, a referência é rápida. A clínica está legal. ali, de portas abertas, esperando todos que precisarem do nosso serviço, estaremos ali a postos. E nos sigam também, Dr. Rodrigo de Paula, com 2 L's, e Fernanda Fernanda R.A. Paula. R.A. Paula. Nos sigam também, acho que vai ter grandes coisas ali Legal, é isso aí. para ver. Agradecer você mais uma vez aí e por mais esse episódio do nosso podcast. Agradecer o Rafael aí, o Gabriel, que estão sempre nos prestigiando e fazendo com que essa mensagem chegue para vocês. O Eliezer, Dr. Eliezer também, que está aí nos prestigiando, assistindo esse episódio. E até a próxima. E vamos lá. Obrigado, pessoal. Obrigado.